Hoje, venha conhecer algumas das falsificações envolvendo os vikings mais famosas ou então mais importantes aqui na série Arqueologia Escandinava. Na história da arqueologia, as falsificações, as fraudes, as interpretações equivocadas de formações naturais, geológicas, fantasias, fazem parte desse processo de estruturação, né, de criação de teorias. É óbvio que a arqueologia viking e a própria história relacionada aos vikings não poderia deixar de ter, então, algumas fraudes. Hoje nós selecionamos 5 fraudes que envolvem os vikings em estudos da Europa e das Américas. A primeira é uma falsificação deliberada que foi criada em 1789 na Inglaterra por um antiquário chamado George Stevens. Ele era membro da Sociedade dos Antiquários de Londres e ele levou uma descoberta que na época era bombástica. Ele teria supostamente encontrado a tumba de um dos filhos do famoso Knut, o Canuto, que hoje em dia todo mundo conhece por causa da série Vinland, do anime, do mangá e da série Vikings Valhalla, o Canuto, o Grande, unificador ali da Inglaterra, da Escandinávia. Então, mesmo ainda no período que os vikings não eram tão conhecidos, tão importantes, o final do século XVIII já estavam começando a ter uma importância maior no espaço acadêmico. Então ele levou uma suposta inscrição que ele teria adquirido, encontrado para essa sociedade. Só que a falsificação era muito grosseira, havia uma série de inscrições, um desenho de ave, de um pássaro na imagem da inscrição, e logo os antiquários eles descobriram que se tratava de uma falsificação. Vocês veem aí uma imagem que vai aparecer no vídeo do Hardeknur, um dos filhos do Canuto, que em língua portuguesa é conhecido como Canuto III da Dinamarca. Só uma coisa interessante que também tem a ver com o contexto do que eu também vou falar daqui a pouco. Antiquários eram esses pesquisadores que trabalhavam com cultura material, que faziam a arqueologia do século XVI a comecinho do século XIX. São o que se chama também de pré-arqueólogos. São os primeiros estudiosos de arqueologia do mundo moderno. Mas, então, eles verificando, analisando a inscrição do George Stevens, eles logo perceberam que se tratava de uma falsificação grosseira. Essa falsificação não é muito conhecida dos historiadores, mas quem tiver interesse nessa e nas outras temáticas de falsificação que nós formos trazer no vídeo de hoje, é só ir na legenda que lá vocês vão encontrar uma bibliografia sobre o tema. A falsificação seguinte é a rachadura de Runebo, que fica no sul da Suécia, na região da Scania, na Skåne. É uma região que foi controlada pelos daneses e depois pelos dinamarqueses até o século XVII. Então ela é uma região tradicionalmente de influência e controle da Dinamarca. Atualmente está na Suécia. Bom, em um determinado local da Scania existe essa rachadura que ela é formada por dolerito, que devido a
intempéries, ele então provoca uma série de rachaduras. Por um olhar não especializado, parece que são inscrições, né? Isso é muito comum, mesmo hoje em dia, formas da natureza que apresentam ranhuras, fissuras, rachaduras, serem confundidas com escritas, ou inscrições, ou letreiros, né? Então, o olhar não especializado até hoje promove então, fantasias, interpretações equivocadas. A questão é que Hounemont, desde o século XVI, ele é alvo de interesse dos pesquisadores, né, que acreditavam que seria uma inscrição única. Saxo Gramático cita esse local em sua obra A Gesta Danorum. Olevon, né, o grande antiquarista do século XVII, ele também vai citar essa inscrição, inclusive com ilustração. Né? Então, ela sempre despertou o interesse dos antiquaristas, principalmente. Vocês podem ver aqui uma imagem, essa imagem já é do século XVIII, então vários estudiosos vão nessa base de esse penhasco, né? É um penhasco, é uma elevação, então, que foram encontradas essas ranhuras. Realmente os nórdicos, eles faziam inscrições rúnicas em penhasco. Então na Suécia é muito comum esse tipo de vestígio. O que levava esses pesquisadores então a criarem mais expectativas em torno de Hounemont, porque realmente existiam outras inscrições rúnicas feitas em penhasco. Então era um local que atraía muito a atenção dos pesquisadores, mas eles apenas faziam esses registros de inscrições. Não havia efetivamente nenhuma proposta de tradução. Até que em 1833, a Real Academia de Ciências da Dinamarca convocou uma equipe de pesquisadores para ir a Hounemont e elaborarem um relatório para estudarem, né, o local para ver do que se tratava. Um dos mais célebres acadêmicos, um dos mais célebres escandinavistas da Dinamarca do início do século XIX, né, o famosíssimo Finnua Magnusson, ele já havia ficado célebre porque ele traduziu a Edda Poética para o dinamarquês, entre outras produções, então deixou ele com uma posição muito renomada dentro da academia dinamarquesa. Ele também era professor de Copenhague, da Universidade de Copenhague, então ele foi um dos cabeças dessa expedição, que chegou então a Hounemont e foi então estudar essas inscrições, supostamente inscrições. A conclusão segundo Finnua, é que seria um poema de louvor ao rei danês Haroldo Dente de Guerra, que já tinha uma certa importância na época em termos literários, né, históricos. Também se acreditava piamente que ele teria existido por causa das evidências literárias. Então isso vai cair como uma bomba dentro da intelectualidade dinamarquesa, jornais, as pessoas só falavam sobre isso, nessa glória. E ele também declarou nos estudos, né, nos resultados dessa investigação, que seriam as runas mais antigas de toda a Escandinávia. O que impactou e deixou ainda mais importante essas inscrições. Só que nós não podemos deixar de ter em mente que esse período dos antiquários, né, eles literalmente tinham a fonte literária na cabeça, iam para campo e interpretavam essa natureza, esses objetos, o que eles encontravam na natureza, de um ponto de vista da informação literária. Esse período dos antiquários, ele estava findando.
Estamos chegando no nascimento da arqueologia moderna. Então, para quem tem interesse em história da arqueologia viking especificamente, aqui no canal do Neve tem a primeira parte do curso Introdução à Arqueologia da Era Viking. O primeiro episódio, o primeiro vídeo é só sobre a história da arqueologia viking. E lá eu vou tratar especialmente de um autor chamado Jens Fosså, o criador da arqueologia viking. Aliás, ele é o primeiro arqueólogo profissional do mundo. É o primeiro pesquisador que recebia para fazer pesquisa arqueológica em campo e laboratório. Ele não era apenas alguém que trabalhava esporadicamente com arqueologia, um médico, um advogado, um outro profissional que eventualmente fazia atividades de antiquário no final de semana, digamos assim. Ele era realmente alguém com formação e trabalhava com isso. Outra coisa, o Fosså, ele já era um arqueólogo moderno, no sentido que ele não tinha só a história e literatura como base. Ele também conhecia a geologia. A geologia é uma ciência que se formou plenamente no século XVIII, né, deu suas primeiras bases, e no século XIX ela se consolidava cada vez mais no meio acadêmico. Então ele já era um arqueólogo moderno, no sentido que ele usava a geologia como um referencial teórico-metodológico fundamental para se fazer pesquisa de campo. Então o que ele fez? O Jens Fosså foi a campo, foi no local das inscrições, retirou um molde em gesso das inscrições e levou para análise em laboratório. O que ele constatou? Que na verdade eram rachaduras naturais. Rachaduras naturais. Era um fenômeno geológico. Não tinha nada de humano. Ele publicou um livreto, né, de 30, 40 páginas mais ou menos, nos anos 1840, aproximadamente 10 anos depois da expedição que eu me referi, e acabou definitivamente com a chamada inscrição de Rønnemund. Hoje em dia ela é considerada só um fenômeno da natureza que durante certo tempo teve uma importância histórica. O terceiro caso de fraude arqueológica é muito parecido com o caso de Rønnemund. É a nossa famosíssima Pedra da Gávea, que conteria inscrições, né, antigas numa das suas faces. A Pedra da Gávea se situa na cidade do Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro. Ela era conhecida desde os tempos iniciais de ocupação e colonização do local. A Pedra da Gávea, ela é super conhecida, então, mas uma coisa tem que ficar clara desde o início. Ela é uma formação natural. Por mais que em certos ângulos ela se pareça muito com uma face humana de uma esfinge, ela é definitivamente uma formação natural. Já foi estudada por arqueólogos de vários estudos geológicos. Né? Definitivamente a ciência comprovou que é uma formação natural. Isso é uma coisa que a gente tem que ter claro desde o início. Mas ao longo da história, ela teve, é claro, considerações fantásticas, né? Ou então históricas. Quando a corte portuguesa veio ao Brasil, fugindo de Napoleão, né, a corte se instalou no Rio de Janeiro no início do século XIX, Dom João VI e sua comitiva, já surgiram rumores de que ela conteria inscrições fenícias. Esses rumores prosseguiram durante algum tempo, até que, quando surgiu a revista do IHGB, Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, no final dos anos 30, foi solicitada uma comissão de investigação que subisse nessa Pedra da Gávea e fizesse estudos para determinar se ela era natural
ou artificial, portanto humana. O relatório ele não chega num consenso. Ele literalmente, os pesquisadores não quiseram botar a mão no fogo. Consideraram que é possível ou não. Ficou meio dúbio. Mas o problema é que eles fizeram uma reprodução ilustrada das inscrições que foi publicada na estreante revista do IHGB em 1839. Vocês vão perceber na imagem que está aqui no vídeo uma fotografia das inscrições, supostamente inscrições, e embaixo a ilustração da revista do IHGB. Nós percebemos que houve um olhar romântico, né, dos antiquaristas do IHGB. Por quê? Primeiro, na foto vocês percebem que há uma grande depressão, uma grande rachadura logo no meio das inscrições, né, comprovando que se trata realmente de formações erosivas. Na ilustração da revista do IHGB, isso foi retirado, né. A segunda questão, as inscrições da Gávea, elas possuem todas uma mesma coloração, elas estão no mesmo conjunto, né, da rocha, sem modificações de cor, nada, né. Elas são rachaduras naturais. O que o ilustrador vai fazer? A parte das inscrições ele vai deixar mais clara, ele vai criar uma espécie de nicho, né, em relação ao conjunto da rocha. A pessoa que olha a imagem tem a impressão que se tratam mesmo do que? De letreiros, de inscrições artificiais, de inscrições antigas. Né? Então isso denota o quê? Todas as pessoas que se deteram na análise e interpretação dessas inscrições da Gávea não subiram lá na Pedra da Gávea para fazer estudos. Sempre se reproduziu, ou se teve acesso, ou se consultou a ilustração da revista do IHGB. Né? Então estão percebendo que uma fantasia acabou criando outras fantasias. Logo que foi então publicado e circulou a primeira edição da revista do IHGB em 1839, essa ilustração ficou conhecida entre os acadêmicos, entre os intelectuais. O mineralogista da Dona Leopoldina, que veio junto com ela da Áustria, a comitiva de cientistas austríacos, ele analisou essas inscrições na revista do IHGB e enviou uma carta ao IHGB alegando que essas inscrições seriam obra dos hunos. Ainda nessa época no Brasil não se usava essa terminologia vikings, nem nórdicos. Então ele se referia a esses povos nórdicos que teriam vindo para a América antes de Colombo como hunos. A teoria dos vikings na América ela já estava engatinhando, né? Já havia alguns intelectuais dinamarqueses que haviam estudado certas formações na América do Norte. Os sítios groenlandeses já eram conhecidos nessa época. Tá? Então, ele conhecendo esse material, ele interpretou então que seriam expedições vikings que teriam chegado no Rio de Janeiro e feito essas inscrições. Mas ele não propõe nenhuma tradução. Ele só alega que elas com certeza seriam então inscrições rúnicas, e ele chama então, denomina esses expedicionários de hunos, por causa da escrita rúnica. A teoria viking no Brasil ela ainda iria encontrar outros ecos na época, com a publicação do manuscrito 512, que atualmente está na Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, é o documento mais acessado de todo o acervo da Biblioteca Nacional até hoje, que se refere a uma cidade perdida que teria sido encontrada na Bahia. Eu não vou entrar aqui em detalhes sobre esse tema, que geraria outro vídeo, mas ela também foi considerada pelo Peter Lund, um pesquisador dinamarquês que estava em Minas Gerais em correspondência com o IHGB,
Também ele considerou inicialmente essa cidade perdida que supostamente deveria existir na Bahia como sendo uma cidade viking, e também havia franceses no período, na década de início da década de 1840, que consideravam essa localidade também viking. A teoria viking no Brasil ainda iria encontrar suporte nas pesquisas de um cientista correspondente do Museu Nacional, o João Barbosa Rodrigues, na década de 1870, na área amazônica, que criou um outro local mítico da vinda dos vikings no Brasil, os vikings na Amazônia brasileira. Ele denominava esses expedicionários nórdicos de os filhos de Odin, e eles acreditavam que teria encontrado vestígios analisando armamentos e objetos líticos, que na verdade eram de origem de populações pré-colombianas da Amazônia, nativos, mas ele interpretava como sendo objetos nórdicos. Pois, enfim, a tese dos vikings no Brasil, ela também caminhou lado a lado com a suposta vinda dos fenícios, da própria Pedra da Gávea. Ela é mais famosa por sua interpretação fenícia, porque em 1930, um historiador amador ou memorialista de Manaus chamado Bernardo da Silva Ramos, ele publicou um livro em 1930 chamado Inscrições e Tradições da América Pré-Histórica, onde ele faz a chamada mais famosa tradução das supostas inscrições da Gávea. Tiro, Fenícia, Badesir, primogênito de Jetbaal, que pega fogo entre os intelectuais, né? Apesar da academia não aceitar no século XX que a Pedra da Gávea é uma formação antrópica, né? Humana, entre alguns intelectuais isso pega fogo, e até hoje ela é muito alardeada popularmente como sendo fenícia. Pois bem, o Bernardo da Silva Ramos se baseou a sua tradução na ilustração da revista do IHGB. Como eu falei para vocês, uma fantasia originando outras fantasias. Só que em 1976, na verdade é um livro que foi publicado originalmente em francês e em alemão no começo da década de 1970, e no Brasil saiu com o título Os Vikings no Brasil em 1976. O pesquisador francês Jacques de Maillet publica a sua própria tradução das inscrições da Pedra da Gávea, se baseando na imagem fornecida pela revista do IHGB, mas no livro do Bernardo da Silva Ramos. Ele discorda da interpretação fenícia de Bernardo da Silva Ramos e propõe a sua própria tradução, alegando que se tratava de uma inscrição única. Então é uma prova que os vikings teriam estado no Brasil. Qual o problema que nós temos? A ilustração romântica e fantasiosa do IHGB gerou a tradução fantasiosa do Bernardo da Silva Ramos, que por sua vez gerou a tradução fantasiosa do Jacques de Maillet. Então não tem base científica nenhuma. Eles fundamentaram as suas obras em cima de algo que não tem comprovação científica. É uma formação natural. O livro Vikings no Brasil, do Jacques de Maillet, ele tem outras fantasias também. As famosas 7 cidades do Piauí, no município de Pirarucura. São formações geológicas, é um parque hoje em dia, né, visitado, que possui algumas manifestações de pinturas rupestres, naturalistas, né, animais, seres humanos, que o Maillet considerou como sendo vikings. Né? Então, é uma obra fantasiosa, né? Ela não tem evidências sólidas ou objetivas sobre a presença viking, mas então que vai fornecer a base para muitos
escritos na atualidade, principalmente em sites e canais alternativos do YouTube, alegando que se trata então de vestígios concretos, mas nada mais são do que fantasias. O que a gente tem que também perceber na obra do Maillet, que ele tinha sido membro da SS, do nazismo, né, da Alemanha dos anos 1930 e 40. Ele se refugiou na Argentina, fugindo da pós-guerra. Ele se instala em museus, pequenos museus da Argentina, e começa a produzir uma série de obras com ideais eurocêntricos e racistas, afirmando que as populações da América do Sul, tanto indígenas quanto culturas mais complexas como a Inca, teriam sido formados na sua base por povos vikings. Então, os Incas, eles teriam sido descendentes dos vikings, e os indígenas brasileiros também. Então ele reaproveitou teorias coloniais que tentavam explicar a diversidade das populações pré-colombianas por uma suposta interferência de povos mais civilizados e avançados do Velho Mundo. Então é um ideal eurocêntrico e racista que está na base da sua visão de história da América do Sul. Então, é uma obra que é fantasiosa e não possui nenhuma base científica, apesar de hoje em dia estar ainda fazer muito sucesso entre algumas pessoas. Bom, a nossa quarta falsificação é a mais famosa falsificação arqueológica envolvendo os vikings no continente americano, que é a famosíssima pedra ou laje de Kensington, nos Estados Unidos, que foi descoberta em 1898. Ela consiste num bloco quadrangular, mas com inscrições em várias faces, inscrições únicas em várias faces da pedra. Aqui nós já temos um problema de base. Essa pedra foi encontrada na casa de um imigrante de origem sueca. Não precisa dizer mais nada. É óbvio que se tratava de uma falsificação já de base. Logo que os peritos, apesar de algumas pessoas hoje ainda acreditarem que seja realmente uma pedra rúnica autêntica, foi criado um museu no lugar, recebe muitas pessoas, muitos visitantes, se trata de uma falsificação. Os primeiros epigrafistas que analisaram ela no início do século XX já constataram que se tratava de uma falsificação, e a maior parte dos runólogos até hoje são unânimes em considerar ela um produto de falsificação. Em primeiro lugar, nós temos duas linhas de análise da Kensington. As runas que ela foi feita, né, porque a tradução da inscrição alega que seria um grupo de expedicionários que teria chegado então na costa leste dos Estados Unidos no ano de 1362, no século XIV. As runas que Kensington possui não correspondem aos tipos de runas que eram já comuns no século XIV. As runas, elas têm uma evolução morfológica, elas vão mudando com o tempo, né? Foram utilizadas runas da era viking, o que é um erro, né? Elas não correspondem mais às que foram usadas no século XIV. Outro tipo de abordagem é a linguística. O tipo de língua que foi empregada corresponde a dialetos suecos modernos, e não o tipo de sueco que seria empregado durante a Idade Média. Para quem quer se aprofundar melhor na análise linguística e runológica, eu indico aqui na legenda do vídeo, do nosso vídeo, um vídeo do canal do Jackson Crawford, onde ele vai pormenorizadamente fazer uma análise runológica e linguística da pedra de Kensington. Então, para quem estiver interessado especificamente nesse olhar, recomendo então o vídeo do Jackson Crawford.
Outro elemento que corrobora que ela foi uma falsificação é que na região onde foi encontrada a pedra de Kensington, na Minnesota, na década de 1880 e 90, já circulavam estudos sobre inscrições rúnicas nos descendentes na comunidade sueca dessa região. Então foi recentemente descoberto um manuscrito de 1873 de um alfaiate sueco que morava nessa região, que fazia estudos sobre as inscrições rúnicas antigas. Então é óbvio que esse proprietário que foi encontrado a pedra de Kensington, na sua fazenda, ele já estava dentro dessa tradição. Para quem quiser se aprofundar sobre especificamente as pessoas, hoje em dia se consegue rastrear que pessoas que fizeram a pedra, tudo. Há um artigo que eu publiquei no blog do Neve, a referência também vai seguir na descrição, que é Dinos, Vikings e Fenícios, as fraudes arqueológicas das Américas. O último tópico que eu analiso na Pedra de Kensington, eu coloco em português as referências dessas famílias e de estudos nesse sentido, então para quem tiver interesse. Definitivamente, então, a Pedra de Kensington é uma fraude. Mas por que ela foi feita? Os intelectuais da costa leste, principalmente da região da Nova Inglaterra, eles almejavam muito ter essa descendência viking. Não só os imigrantes, mas os próprios intelectuais norte-americanos. Porque eles não gostavam do passado indígena, eles achavam o passado indígena atrasado, primitivo, eles queriam se sentir mais europeus. Nós temos que levar em conta que já havia acontecido a Guerra da Secessão, né? Os Estados Unidos queriam se modernizar, né? Entrar nesse estado de modernidade, então você ter vínculos com o velho mundo te fazia muito mais moderninho, digamos assim. Levando em conta que também na época nós só tínhamos as referências das sagas islandesas sobre a presença nórdica na América do Norte. Não se conhecia outros vestígios arqueológicos mais concretos, conhecidos. Então o intelectual, nessa grande idealização, nessa mesma época, década de 1880, se foram criadas várias estátuas do Leif Erikson por vários lugares dos Estados Unidos. Pouquinho depois se criou o dia do Leif Erikson. As pessoas estavam cultuando essa figura desses nórdicos nos Estados Unidos. Só que eles não tinham uma evidência concreta, né? Precisavam de uma prova material. E descobrir uma inscrição, nada mais apropriado do que um documento arqueológico. Então se apelou para a falsificação. Dentro desse contexto, nós temos uma última falsificação envolvendo os vikings na América. Ela é um pouco mais tardia, né, de 1957, mas percebam, ainda não existiam as pesquisas arqueológicas na ilha de L'Anse-aux-Meadows, no Canadá, que foram efetuadas entre 1960 e 65. Elas são a prova definitiva que os nórdicos estiveram na América do Norte. Mas nos anos 50 ainda não existiam essas evidências. Então os intelectuais eles se desesperavam, precisamos provar esse nosso vínculo com o velho mundo, né? Chega de índio, no passado nós queremos, né, demonstrar que realmente a América era conhecida antes de Colombo. Em 1957 foi descoberto em Yale, nos Estados Unidos, o famoso mapa da Vinlândia. O que é esse mapa? É uma espécie de mapa mundi que aparece a Europa, partes da África e a costa leste dos Estados Unidos, justamente uma grande parte da Nova Inglaterra e a Groenlândia.
caiu como uma bomba, claro, todo mundo é a prova que os vikings estiveram aqui, a prova que os vikings estiveram aqui. Logo depois, como eu falei, nos anos 60 descobriram as evidências arqueológicas, então o mapa foi muito glorificado, né? Foi muito idealizado, nossa, é uma grande evidência, uma grande evidência. Só que os estudos modernos, mas estudos mais recentes, começaram a colocar tudo isso por água abaixo. Primeiro, se descobriu que realmente o pergaminho que foi utilizado de base para fazer o mapa, ele era medieval. Ele realmente era medieval. Mas os desenhos que foram pintados nesse pergaminho foram feitos na modernidade. Análises da tinta demonstraram que ela continha titânio, um tipo de mineral que só é encontrado em tintas após 1920. É impossível que esse mapa tenha sido realizado na Idade Média. E tem mais um detalhe. Se nós ampliarmos, vai aparecer aqui no vídeo, a costa leste dos Estados Unidos, existe um problema cartográfico aí. A Groenlândia, ela é representada de forma muito contemporânea. O nosso conhecimento cartográfico e geográfico da Groenlândia, ele só foi possível após o final do século XIX, início do XX, quando expedições e medições, se produziu uma cartografia moderna da Groenlândia. Era impossível na Idade Média, por causa da sua localização, né, do norte da Groenlândia, ser muito complicado chegar lá. Era impossível na Idade Média ter esse tipo de projeção. Se vocês pegarem a Groenlândia desse mapa da Vinlândia e colocarem justaposto no mapa moderno da Groenlândia, ela vai bater certinho, ela vai ficar quase praticamente com a mesma forma. O que prova cartograficamente que ela é uma falsificação. Então a grande maioria dos estudos cartográficos, análises químicas, demonstraram que o mapa da Vinlândia é realmente uma falsificação. Isso mostra mais uma vez que os norte-americanos, eles almejavam esse grande sonho de ter uma evidência arqueológica ou histórica de que os vikings teriam estado em suas terras. Não contente com as sagas islandesas, eles apelaram para falsificações. Né? E para sua grande decepção até hoje, a única evidência concreta, que é na ilha de L'Anse-aux-Meadows, fica em território canadense. Né? Então tem muito americano que até hoje é muito frustrado com isso, e durante o século XX vai ter muitas outras falsificações epigráficas. Né? A Kensington é a mais famosa, mas há várias outras que existem, são encontradas todas falsificações. Né? Então as falsificações arqueológicas relacionadas aos vikings, elas são nada mais nada menos do que projeções de idealizações e fantasias sobre a história. Né? Mas o que a arqueologia demonstra? Que a história real, a história encontrada de maneira material, concreta e verídica, ela é muito mais interessante do que a fantasia. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Curtam o nosso canal, se inscrevam no nosso canal, façam a divulgação com os amigos, né, pelas redes sociais, façam comentários. Se vocês não gostaram de alguma coisa do vídeo, coloquem nos comentários. Né? Sugestões de temas, sugestões de bibliografia, por favor comentem e façam esse canal e essa série ser cada vez mais divulgada. Muito obrigado e até o próximo episódio da série Arqueologia Escandinava.